Assim, Renata, tem a Marina aqui, tá? A Marina, ela entrou aqui no nosso chat. Olha que é a nossa Marina. Gostaria de dizer boa tarde, Marina. Ela está parabenizando você pelo seu trabalho e dizendo que é muito gratificante saber que existem pessoas que estudam e trabalham para melhorar um dos maiores desafios humanos, o relacionamento entre mãe e filha. Ela falou desse relacionamento, você tem um livro, né? Tenho. Ainda não publicado. Gostaria que você falasse rapidinho sobre esse livro. O livro é um livro sobre o sono dos bebês e ele tem como objetivo entender como a relação mãe-bebê interfere no sono das crianças. Então, o que eu percebi? Que quando existe uma relação com excesso de atenção, ou falta de atenção, ou alguma dificuldade nessa dinâmica, o sono ele aparece como uma resposta psicossomática para essa dificuldade. Então, quando a gente trabalha essa relação da mãe com o bebê, você tem uma melhora no sono. Tem a ver com a dependência emocional, porque às vezes as mães elas dependem emocionalmente dos filhos mais do que o esperado, os filhos mais do que das mães, e o sono como um momento de separação, ele fica dificultado, porque como você tem essa dependência, a mãe não consegue se separar do filho e o filho da mãe. Aí você tem essa patologia, vamos dizer assim, do sono. A gente tem internauta novo aí no chat, né? Temos o Rubinho também. Rubinho, boa tarde. O que ele está dizendo? Bem-vindo, Rubinho. Que a mulher, ela sempre procura independência, mas sempre depende do trabalho, é uma escrava doméstica. Mas se ele for pensar assim, tanto mulher quanto homem precisa de um trabalho para ter independência. Ele acha que a mulher quer independência, mas depende do trabalho de ser escrava doméstica. Eu acho assim, o trabalho doméstico ele precisa ser feito. Não tem jeito. Alguém tem que fazer. Né? Então, acho que assim, a diferença no passado pro presente é que hoje a gente tem assim uma maior participação do homem nas tarefas domésticas, tanto na parte de paternidade, ajudando a cuidar dos filhos, como na parte de lavar uma louça, lavar uma roupa, por que não? Até de cozinhar, né? De Os homens cozinhar, até vão nossa, pra cozinha com hoje, certeza, né? Você vê grandes chefes e homens participando da cozinha. Os homens estão mais prendados, né? Acredito que sejam mais chefes bons do que mulheres. Então, você tem assim essa divisão de trabalhos que deixou de ser uma coisa assim, só da mulher, onde, então minha filha, agora você vai tirar a louça, vai lavar a louça, enquanto o homem vai ficar jogando, assistindo futebol, tomando cerveja. Mas existe uma dependência emocional das mulheres, até por uma questão de criação, em acharem, em se sentirem na obrigação de fazer isso. Ainda existe isso. A mulher ainda eu vejo até... É um pouco o meu caso. Porque muitas vezes eu trabalho muito, trabalho o dia todo, às vezes até tarde da noite. E mesmo cansada, às vezes eu me pego, daí toco um sininho que diz para por aí, né? Às vezes eu chego tarde em casa e vou para os serviços domésticos, que poderia até ficar para o dia seguinte, mas você acaba passando por cima dos seus limites em função até do tipo de criação. Tem uma questão cultural importante. Se a gente for pensar em termos históricos, a emancipação da mulher é muito recente. Muito recente. É uma coisa muito recente. Começou aqui em 1960, 70, né? A Revolução Sexual em 1960, a pílula em 60. É muito recente. Então, a gente ainda está muito viciado nessas crenças de que a mulher ela é a responsável pelo bom andamento da casa. E hoje a gente, na verdade, tem uma divisão de papéis, né? Eu acho que tá mudando, porque eu não sou assim, não. Que bom, Eu já não sinto muito essa obrigação de ter que fazer. Bom, mas também eu não moro sozinha ainda, né? Pode ser que quando eu... Ou não tá casada ainda. Tá casada ainda. Bom, Renata, nós falamos sobre alguns sintomas e... Correto, assim, não existe uma linha, lógico, isso, a pessoa sente isso, então é dependência emocional, lógico, não existe isso. Mas assim, existem algumas coisinhas que denunciam, como você estava falando, né? Essa dependência emocional exagerada. Eu gostaria de saber se existem níveis críticos de dependência e quais são eles. Acho que sim, eu acho que assim, como eu estava te falando, né? Quando a pessoa começa a abrir mão dos seus sonhos, quando ela vive numa submissão, ela está infeliz, ela não consegue se colocar, não consegue se impor, por medo de perder o parceiro, medo de não conseguir uma outra relação, ou quer sair da relação, não consegue,
porque ela tem medo de ficar sozinha, porque ela acha que ela não vai conseguir sobreviver financeiramente ou emocionalmente, não tem coragem de viver a dor da perda que vai ser consequência de um rompimento, apesar de ter o desejo ou sentir a necessidade de sair de uma determinada relação ou mudar a dinâmica dessa relação, aí a gente tem uma patologia. Tem algum caso assim que você pode estar citando aqui, algum caso grave que levou a pessoa até procurar sei lá, um suicídio, algo assim, por causa dessa dependência emocional? Olha, eu vou deixar essa pergunta da Karen em suspenso. Também tem uma colocação muito interessante do Rubinho aqui, né, que a gente vai falar já já, porque a gente vai para um rápido intervalo. Fica por aí, a gente vai conversando aqui através do chat e voltamos já.